se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O bicho do mato, Almenara. Minha avó sempre dizia para não ir além das margens do rio Jequitinhonha quando o sol começasse a se esconder. O mato tem olhos, ela alertava com o olhar sério. Na época, eu achava que era apenas uma daquelas histórias que os mais velhos inventavam para manter as crianças longe de encrencas. Mas naquela tarde, minha curiosidade foi mais forte. Era verão, e os dias quentes faziam a mata ao redor da fazenda parecer convidativa. Decidi explorar um pouco mais fundo, sozinho, enquanto os outros ainda dormiam a sesta. A brisa morna carregava o perfume das árvores e o som das cigarras. Até que o silêncio caiu abruptamente, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. No meio do caminho, avistei uma clareira. Era estranhamente limpa, como se algo tivesse varrido cada folha do chão. No centro, um pequeno círculo de pedras chamuscadas parecia indicar que alguém havia feito uma fogueira ali recentemente. Porém, o que mais me chamou a atenção foi o sussurro. Baixo, rouco e ininteligível, parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu deveria ter voltado, mas não consegui resistir. Avancei mais um passo, tentando localizar a origem daquele som. Quando me aproximei, senti algo gelado escorregar pela minha nuca, como um sopro de vento que não deveria estar ali. Então, ouvi meu nome, claramente, sendo chamado no meio do silêncio. Saí correndo, sem olhar para trás. Cada passo parecia mais pesado, como se a mata estivesse tentando me segurar. Quando finalmente alcancei a margem do rio, me virei para olhar. Não havia nada lá, mas a clareira parecia mais distante do que deveria estar. Cheguei em casa ofegante, sem coragem de contar a ninguém. Mas naquela noite, tive pesadelos. Sonhei com sombras que rastejavam pelas árvores, me observando, me esperando. Algo no fundo da mata sabia meu nome, e eu sentia que, de alguma forma, tinha aberto uma porta que deveria ter permanecido fechada. As semanas seguintes foram inquietantes. Sempre que passava perto da floresta, sentia um calafrio percorrer minha espinha. Era como se o lugar inteiro estivesse me observando, esperando que eu voltasse. Minha avó notou meu comportamento e, em tom de advertência, perguntou se eu havia desobedecido suas palavras. Neguei, mas ela não pareceu convencida. Então, uma noite, algo me acordou. Um som baixo, como um grunhido distante, vinha da direção da mata. Abri a janela e fiquei olhando para o breu, tentando distinguir o que poderia ser. A lua cheia iluminava o terreno, mas a mata permanecia um vazio de escuridão. De repente, vi movimento. Algo grande, muito maior do que um homem, estava entre as árvores. Não conseguia ver os detalhes, apenas a silhueta, mas havia algo de grotesco na maneira como se movia. Era desajeitado, como se carregasse um peso invisível, mas ao mesmo tempo, seus movimentos tinham um propósito aterrador. O som voltou, mais alto desta vez. Era um chamado, um som primal que eu não conseguia entender, mas que parecia se enraizar em minha mente. Meu corpo inteiro queria correr, mas minhas pernas não se mexiam. Era como se eu estivesse preso ao chão, incapaz de reagir. Quando finalmente consegui me mexer, fechei a janela e me joguei na cama, tentando me convencer de que era apenas um sonho. Mas o som continuou, sussurrando meu nome na escuridão. Passei o resto da noite acordado, o coração martelando no peito. De manhã, tentei contar a meu pai, mas ele apenas riu. É só sua imaginação, garoto. A mata tem sons estranhos, mas não passa disso. Porém, minha avó, ao ouvir a história, me puxou de lado e sussurrou: Você viu o bicho do mato, não foi? Os dias seguintes foram uma mistura de medo e fascínio. A história que minha avó me contou era antiga, passada de geração em geração. O bicho do mato, segundo ela, era uma entidade protetora, mas também vingativa. Ele só aparecia para quem ousava perturbar o equilíbrio da floresta. Eu queria acreditar que estava seguro, mas algo me dizia que não era o caso. Naquela noite, o chamado voltou, mais forte e mais insistente. Desta vez, não consegui resistir.
Peguei uma lanterna e segui em direção à mata, meu coração batendo descompassado. A escuridão parecia viva, cada sombra sussurrando segredos que eu não podia entender. Quando cheguei à clareira, o ar estava pesado, quase sufocante. No centro, algo me aguardava. Não era humano, mas também não era uma criatura comum. Era grande, coberto de um pelo escuro e grosso, com olhos que brilhavam como brasas. Por um momento, não consegui me mexer. A criatura me olhava fixamente, e em seus olhos, havia algo mais do que instinto. Havia inteligência, como se ela estivesse avaliando minha alma. Quando finalmente tentou se mover em minha direção, meu corpo reagiu antes da mente. Corri, sentindo o chão vibrar sob meus pés. Cheguei em casa aos tropeços, a porta batendo atrás de mim. Não tive coragem de olhar para trás, mas sabia que o bicho ainda estava lá, na escuridão, me observando. Desde então, nunca mais me atrevi a ir além das margens do rio. O mato tem olhos, e agora, eu sabia disso.